Povão de Deus, a paz do Senhor, aqui é Cauã. Estamos aqui dando início ao nosso primeiro episódio do Papo de Unção, nosso podcast, com nossos amigos, com meu amigo Edson, meu amigo Silas, um podcast que tem palavra, poder e propósito. Edson, fala um pouquinho do nosso podcast. Fala galera, aqui é o Edson. Estamos começando nosso primeiro episódio aqui, que vai ter muito conteúdo abençoado para nós aqui, viu? Já se aproveita, já aproveita, comenta, curte, compartilha nesse canal abençoado que tem muita coisa abençoada vindo por aí, viu? É isso aí, pessoal. Meu nome é Silas, mais um dos apresentadores aqui do podcast Papo de Unção. E eu quero estar apresentando para vocês o nosso convidado dessa noite. Com muita alegria, nós estamos recebendo aqui o pastor Marcos Silva. Quero falar um pouco dele, da sua biografia. Tem 25 anos de ministério pastoral, 28 anos como pregador do evangelho. É também escritor, conferencista, psicanalista e professor de teologia. Atualmente leciona no curso de teologia da Cadel, em Lusiânia, e já foi professor no Campo do Gama, ADEG, onde também iniciou sua caminhada com Deus. Atua também em seminários para obreiros, sendo uma referência em ensino, liderança e compromisso com a palavra de Deus. Então, nós já queremos iniciar aqui, pedindo para que o pastor Marcos Silva se apresente. Antes, uma salva de palmas para ele, porque que currículo, né, gente? Então, nós já queremos te dar a oportunidade de dizer um pouco mais quem é o pastor Marcos Silva e se apresentar para a gente. Ó, meninos, paz do Senhor para vocês, para todo mundo que nos ouve, né? E já quero dizer que é um prazer e um privilégio poder estar aqui com vocês no dia do lançamento, né, desse podcast Papo de Unção, Palavra, Poder e Propósito. E nós somos, o pastor Marcos Silva, eu vou usar a expressão que a minha esposa falou comigo e eu gostei um ogro controlado pelo Espírito Santo. Se não for o controle do Espírito, não resta nada, né, de bom. Mas isso, usando a linguagem de Paulo, ele disse: tesouro de ouro guardado em um vaso de barro. É isso, nós somos um vaso de barro. Para a gente dar início, pastor Marcos, acredito que a gente tem que começar pelo começo, né? Então a gente queria saber um pouquinho como é que começou e iniciou o ministério do pastor Marcos Silva e do pregador Marcos Silva. Assim, eu me converti, fui alcançado pelo poder do Evangelho aos 18 anos, né? E quando conheci esse universo, o Evangelho, a palavra, eu me apaixonei pela Escritura Sagrada. Se tornou o livro da minha vida, né? E esse desejo, junto com a minha conversão, ele já nasceu. Eu tive essa convicção, essa certeza de que eu deveria ser um pregador do Evangelho, um pregador da palavra. E no início procurei o meu pastor, né, e comuniquei a ele o anseio, o desejo do meu coração. E ele me deu um conselho. Ele disse assim: então você vai ter que comer a Bíblia. Imagine um novo convertido ouvindo essa expressão, né? Inicialmente você não conhece esse universo, essa linguagem que eu hoje chamo assim, essa gíria do cristão, né? Mas eu estava disposto, se fosse necessário, literalmente, comê-la para alcançar o sonho de ser pregador. Claro que eu entendi que o comer ali era uma linguagem bíblica, do mundo teológico, e a Bíblia se tornou minha paixão, e pregá-la, um privilégio. Sim. Pastor Marcos Silva, a pergunta que não quer calar: como lidar com o pastorado e a itinerância? Boa pergunta. Essa é uma questão que a gente, ao exercer essas duas funções, em alguns momentos a gente passa pela sua cabeça, né? Escolher um lado, né? Eu já passei por essa experiência. E uma delas, eu estava numa festividade, conversei com o meu pastor presidente da ocasião, e marquei uma reunião com ele no dia seguinte. E eu iria entregar o pastorado para ficar somente na itinerância. E aí o pregador da noite, que antecedia a minha reunião com ele, mandou eu ficar de pé. No meio da mensagem, ele parou de pregar, olhou para mim e disse: pastor, tem como o senhor está de pé? Eu fiquei, aí ele
estenda as duas mãos. E aí, quando eu estendi as duas mãos, ele não precisava profetizar, porque o que ele ia falar comigo, o Senhor também comunicou no meu espírito. Então, mas ele bateu nas duas mãos e disse: eu lhe dei 2 ministérios: pastorear e pregar. Então, não é fácil conciliar as duas coisas, mas tem sido possível. Com a ajuda dos céus, tem sido possível. Pastor Marcos Silva, assim, 28 anos de caminhada com Deus, né? Um período bem extenso. E eu sei que existem várias experiências com Deus, mas a gente queria que o senhor destacasse aqui pra gente essa noite qual é a maior experiência, assim, que o senhor considera nesse período de pregação que o senhor já teve com Deus. Experiências com Deus são muitas experiências, né? Assim, mas sempre tem algo que marca muito a gente. No campo missionário, na área de manifestação da glória, tudo são experiências que faz a caminhada ficar prazerosa, né? Quando você vê uma manifestação da glória, quando você constata assim um milagre, um mover sobrenatural de Deus, tudo isso abrilhanta a jornada, a caminhada, que não é uma caminhada fácil, né? Mas, assim, recentemente, quando eu passei pela Covid-19, em 2021, fiquei internado, e aí eu tive uma experiência com Deus, na pessoa do Espírito Santo, e essa experiência me marcou. Por quê? Porque eu me senti sendo chamado pelo Senhor para novamente caminhar com Ele, mais próximo, com mais intimidade, mais comunhão, e para voltar a um relacionamento profundo, sair novamente da margem, voltar para águas profundas. Eu acredito que é a experiência que ela pulsa no meu coração, e quando eu penso nela ainda hoje, os olhos ainda lacrimejam e eu sinto a emoção daquele reencontro para voltar a caminhar com o Senhor num relacionamento de profundidade. Eu considero hoje uma das maiores experiências que eu tive com o Senhor, que foi um chamado para voltar ao primeiro amor. Ok. Só abrir um parênteses aqui, para todos que conhecem a gente ou não conhecem, a gente tá meio calado aqui hoje fazendo perguntas mais para ouvir. Por quê? E já vai criar um caminho para minha pergunta. Porque o pastor Marcos Silva, ele é o nosso mentor. E também é pai do Silas também. E é inspiração para todo mundo que tá aqui. Então, todas as vezes que a gente senta perto do pastor Marcos Silva, a gente só quer ouvir e aprender mais. Então, aí vai minha pergunta, pastor. Como é para o senhor ter 2 filhos que pregam e ter uma juventude muito grande, mesmo que o senhor está 28 anos, já passou por várias gerações e o senhor continua sendo inspiração para muitos jovens? Como é esse peso para o senhor? A palavra é essa aí, né? É peso. Peso. Por que é um peso, né? Porque você se torna uma referência que vai inspirar alguém. E eu acredito nisso porque quando eu me converti aos 18 anos, eu me considerava um jovem sem perspectiva. Mas o Evangelho me fez sonhar. O Evangelho abriu nos meus olhos novos horizontes e me fez sonhar. E um dos sonhos que até hoje ele é pulsante no meu coração é o sonho de ser pregador da palavra. Então, a gente sabe que a responsabilidade é muito grande e eu volto ao início. Por quê? Porque só o tesouro que você carrega que é de ouro. E o vaso, ele continua sendo um vaso de barro. Então, a responsabilidade é muito grande. E se o vaso fracassar, se o vaso falhar, a gente sabe que cria decepções, corações que não se pode criar. Então, daí você pode sentir o fardo, o peso, e só é possível levá-lo mediante a ajuda do próprio Deus que nos deu o privilégio de poder pegar a sua palavra e inspirar gerações. Pastor Marcos Silva, a gente está vivendo um tempo
assim, da profundidade do evangelho, onde Deus tem levantado muitos pregadores bons. Na verdade, Deus tem levantado. É verdade. Mas só que existem aqueles que a Bíblia sempre falou dos falsos mestres, dos falsos profetas, desses homens que vêm enganando e tirando a lã da ovelha. Como lidar com esse tipo de gente? Eu vejo, assim, ó, o único caminho que nós temos é um aprofundamento na palavra, né? Nos aprofundar. Me lembrei de uma experiência que eu ouvi um pastor amigo contando, de que uma moça no banco, toda nota falsa ela conseguia detectar com muita facilidade. Ela tocava na nota, ela já detectava sem precisar de usar um aparelho, aquela canetinha que eles usam no banco. E alguém perguntou para ela assim: você fez um curso ou algo nesse sentido para aprender a detectar a nota falsa? Ela disse: não, eu nunca fiz um curso para esta finalidade. E alguém perguntou para ela assim: então como você consegue detectar com tanta facilidade as notas falsas? Ela: porque eu lido com as verdadeiras diariamente. Então, por conhecer as notas verdadeiras, eu consigo identificar as falsas com essa facilidade. Então, a solução que eu vejo é um aprofundamento na verdade. Esses pregadores que Deus tem levantado, ele tem este propósito, né? Efésios 4 diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos. Então, essa nova geração tem sobre os seus ombros essa responsabilidade. Introduzir a verdade de modo que quem a ouça consiga identificar o que é falso. Faz muito interessante. Pastor, o senhor tá 28 anos, né? 28. 28 anos ministrando. Você já passou por várias gerações de pregadores. Qual a diferença da geração de hoje para a geração de pregadores há 20 anos atrás? Todos nós começamos inspirados, né, por alguém. A gente sempre tem uma referência, uma base. Então, assim, eu me converti em 96. E aí a base que a gente tinha de referência eram homens como o pastor Gilmar Santos, pastor Gesiel Gomes, pastor Napoleão Falcão, pastor Gilvan Rodrigues. Esses homens, até hoje, né, eles são referências, são, assim, é um marco, né, na nossa geração. E a profundidade que eles tinham e acima de tudo, a graça, né, proveniente do relacionamento que esses homens sempre cultivaram com Deus. Então, eles marcaram a nossa geração. A partir deles vem uma geração tão abençoada, como o pastor Marco Feliciano. Isso eu gosto. Inclusive, né, se você for lá na página dele, tem o menininho lá. Imitando, sabe a oração todinha. Então, são pessoas que foram todos influenciados por essa geração e nós, com certeza, temos a influência. Alguns momentos de impacto que eu tive na minha vida por meio do ministério do pastor Gilmar, do pastor Gesiel, influenciou. E aí o que a gente percebe, sim, a profundidade bíblica, porque era o livro-texto deles, e a vida de oração que esses homens tiveram, que promoveu esse impacto geracional na vida de muitos, inclusive na minha. A gente está de frente a um escritor. Quantos livros já, pastor? Assim, nós temos 13 livros publicados, né? E permitindo o Senhor mais alguns aí a serem publicados. Mas eu vou mudar a pergunta. De início não vou fazer para o senhor, vou fazer para o seu filho. Porque o seu filho também tem um livro que saiu diante do Senhor. Isso. Que é as histórias que meu pai Conta. Que é através de histórias que o senhor contava nas suas mensagens. Silas, qual foi a história mais marcante que o pastor Marco já contou, que te marcou quando você escreveu? Que me marcou quando eu escrevi? Deixa eu pensar aqui um segundo. E pro senhor, pastor, qual a maior experiência que já teve, assim, em mensagens contando que você sempre conta uma história verídica que acontece com o senhor ou não? Testemunho que marca muito. Eu mesmo tenho um que marca, que toda vez que eu conto ela eu gosto, que é a
do menino que morre afogado e a mãe começa a orar e Deus vem com a mãozona e levanta. Sua mão é quente. Essa pra mim é uma história que marca muito. Essas histórias, eu geralmente, quando eu vou contando as histórias, eu procuro averiguar, né, se a fonte, a origem, onde aconteceu. E existe uma que eu conto muito, e essa não foi a que inspirou o Silas Eu já sei qual foi a que a me inspirou. escrever o livro, entendeu? E a que inspirou ele a escrever o livro é a história do José Fraquinho, né? o Fraquinho. Ela Um é fato que se deu no muito interior do boa. estado de São Paulo. E ele, como gostava, toda viagem que eu fazia, ele queria que eu contasse. Insistia para que ele contasse a mesma história. E aí um dia no carro, ele com 8 anos, né, no banco de trás, ele, pai, por que o senhor não contou aquela história? Eu, qual? José o Fraquinho. Eu, meu filho, não tem como usar a mesma ilustração em toda a mensagem, mas eu gosto é dela. Aí nasce a história dele. Fiquei em silêncio alguns segundos e depois falei, então eu vou escrever um livro, as histórias que meu pai conta, baseado nisso. Rapaz. E como é que é a história do José E Fraquinho? aí, essa é do José Fraquinho. Porém, existe uma história que eu utilizo muito, um testemunho que eu ouvi do próprio pastor que vivenciou, confirmei com outros pastores da região, o fato, o pastor João França, né, do estado do Piauí, que se deu lá na cidade de Piracuruca, no estado do Piauí. E por que essa história é muito impactante? Porque eu já narrei ela em alguns lugares para poder intensificar a verdade que você está aplicando, né, no texto. E em um dos lugares que eu ministrei, quando eu cheguei no ápice do testemunho, assim, uma senhora pegou um moço lá, paralítico pela mão, saiu correndo com ele na igreja. E aí, assim, o impacto que aquela ilustração causou foi tão grande que acabou, não tive mais como pregar. A igreja se colocou de pé, a multidão começou a vir para frente, e aí a única opção que eu tive foi dizer assim, ó, quem quiser receber milagre, sai de onde você está e vem para cá. E tive que entregar o microfone porque a glória de Deus dominou o ambiente. Então, é uma das histórias que me impactou muito. Eu ainda narro ela ainda até hoje, mas já vi esse Deus se mover de modo sobrenatural através do testemunho do pastor João França na cidade de Piracuru, Piauí. Piauí. E você, José Fraquinho. O senhor contou uma vez, se eu não me engano, acho que foi após que o senhor passou pelo processo da pandemia. Uma que me marcou também muito, o senhor conta, é sobre que o senhor pega uma espada e queria se suicidar. Como é que foi essa história? Essa é assim, porque no período antes da minha conversão, a família disfuncional, né, o grande problema da maioria dos seres humanos, a questão emocional, e o lar desestruturado, né, ele vai gerar algumas dificuldades. E eu passei por isso. Eu tive algumas dificuldades nesse período de adolescência, né, por essas questões. E com 17 anos eu já tinha tentado suicídio 5 vezes. E aí, nessas tentativas de suicídio, né, 4 foi por envenenamento. E aí tem essas questões de eu estar sobre algumas espadas, que até hoje eu tenho algumas, como sou colecionador. E de vez em quando eu ganho uma nova, mas naquele período eram punhais artesanais que a gente fabricava, né? Mas me peguei sobre um, pensando em me lançar sobre ele na tentativa de suicídio. Das 5 vezes, 4 por envenenamento, estas nesse aspecto, e a última eu dei um tiro em mim mesmo. A mão de Deus com certeza me preservou Um por causa do propósito propósito que ele tinha, que era maior. por causa do propósito. Isso é bem interessante, porque se a gente for olhar para nossa geração hoje, tem um índice muito grande de suicídio, principalmente na área evangélica, né? Na área gospel. E principalmente tem muitos pastores que estão também se suicidando. Isso tem abafado, tem coisas que são abafadas, né? Por conta do suicídio.
Eu me lembro de um pastor que se suicidou por conta da pressão que ele vinha sofrendo. E essa pressão, o que levou a ele foi tirar a sua própria vida. Isso, o que a nossa geração está precisando é ser curada, porque isso já vem de tempo, né, pastor? De Isso já tempos. vem de tempo. Principalmente, se eu não me engano, acho que Charles Spurgeon passou por um momento de depressão. E isso, assim, a nossa geração precisa ser curada nessa área, tanto na depressão, na ansiedade e no estresse. Nas coisas que a gente está vendo que é o futuro dessa geração. E nós, como evangélico, a gente tem que orar por essas pessoas. Principalmente repreender Uhum. esse espírito maligno que vem reinando sobre a nossa geração, principalmente a depressão, que ataca, que afeta muitos adolescentes. E o que a gente vem vendo acontecendo nesse mundo é tudo cumprimento da palavra de Deus, certo? É tudo cumprimento. Mas só que a gente tem que se levantar para um propósito muito É. maior. Verdade. Precisa, né, se levantar. É um tema que não é abordado com frequência, questão da pressão que o pastor sofre, né, porque as pessoas estão sempre esperando que o pastor se apresente com um ar de super-homem, né? Principalmente na nossa cultura, Brasil, é criado essa ideia por parte da igreja. Então, a igreja vê o pastor como alguém que não sente calor, não sente frio, não sente medo, não sente vergonha, não sente tristeza. Elas estão sempre esperando que o pastor esteja ali, um sorriso no rosto, a palavra que eles querem ouvir. E parece que em algum momento nós nos esquecemos que ali é um ser humano, como qualquer outro. Tiago 5,16 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões Uhum. de nós. Então, a Bíblia nos apresenta um homem fenomenal, mas que na sua estrutura humana era sujeito às mesmas dificuldades que todo qualquer ser humano. Eu costumo dizer que as pessoas assim, citam muito Spurgeon, né? A glória do ministério, porque nós olhamos sempre a glória do ministério. Mas, se você for ler a biografia, Spurgeon teve situações dele ficar 3 meses sem subir ao púlpito da igreja para pregar, por causa da pressão do ministério. E mais dia ou menos dia a gente vai sentir. E aí, toda panela de pressão tem uma válvula de escape. Se a pressão for superior ao que ela pode suportar, a saída está naquela válvula. Então, nós, como povo de Deus, como obreiros, pastores, líderes, temos que, de vez em quando, ir lá na válvula e liberar. Liberar a pressão. E isso só se tem um formato. Filipenses 4,6, Paulo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Como? Por meio da oração e da súplica, velando nisso com ações de graça. Então aí é a válvula que a Escritura nos apresenta. No caso do obreiro, para sentir o alívio dessa pressão que leva você a pensar em desistir. O próprio Paulo, ele, em uma de suas epístolas, ele diz assim, a pressão foi tão grande que nós chegamos a nos desesperar da própria vida. Pressão, mas ele conhecia a válvula de escape. O próprio Elias também, O próprio que Elias, vivenciou várias e várias experiências com Deus, como enfrentar os profetas de Baal, o exército de Acabe, todo mundo tranquilo. Mas foi um mensageiro vindo com a mensagem para ele, que ele pega e pediu a morte. E muitos acreditam que ele entrou em um estado de um depressão, estágio de que ele depressão. chegou a pedir a morte para ele. Então, chegou um momento que ele não suportava mais. Viveu todas as experiências e alguém chegar e dizer, o profeta Elias está passando por isso? Sim, até o profeta Elias passou por isso. E aí eu caminho para uma pergunta para o senhor, porque o senhor também, nesse currículo todo, também tem psicanálise no meio, certo? Certo. Da onde veio essa paixão para fazer psicanálise também? É o nosso dia a dia, né? Cuidando de vidas de pessoas. Assim, o pastor, ele é conselheiro, é psicanalista, é Uhum. terapeuta familiar. Ele tem que lidar com crianças, adolescentes, jovens. Tem que lidar com as mulheres que são casadas, os homens, os anciãos da igreja.
e ainda tem a questão dos líderes, os obreiros, né, os ministros. Então, você está sempre aconselhando esse povo, lidando com eles, e precisa encontrar ferramentas para atendê-los da melhor forma possível. Então, a psicanálise é um caminho que a gente encontra, ou ferramentas que estão à nossa disposição para a gente conseguir servir da melhor forma possível. Olha o nosso amigo Silas aqui. Tá um pouco calado, né? O Silas tá só escutando. Silas, assim, como você vê o seu pai? Tem muitas formas de ver seu pai, como pregador, como pastor. O que mais te inspira no teu pai? Ah, então, vamos lá, né? Meu pai, assim, eu digo pra ele lá em casa que ele sempre foi uma grande inspiração pra mim, em todas as áreas da vida. Eu sempre achei ele um exemplo, como pai, como marido, como servo de Deus, como pastor, né? Esse sempre foi uma inspiração, sempre por causa dele, eu acredito. Sempre amei esse lado da palavra também. Sou apaixonado por pregação, por Bíblia, por gente ministrando. Sempre tenho esse desejo no coração. E tipo assim, e existe sempre uma chama que quer seguir o mesmo caminho que ele, quer chegar onde ele chegou, quer viver o que ele viveu da parte de Deus, né? E assim, eu nunca cheguei na minha casa porque meu pai tá à toa. Meu pai tá sempre lendo um livro, meu pai tá sempre estudando. Às vezes eu chego lá e ele vem, brinca e fala assim, eu tô maratonando 4, 5 livros ao mesmo tempo. E eu fico pensando como é que uma pessoa Não é consegue, sério, é livro. uma pessoa consegue ler 5 livros ao mesmo tempo e entender os 5. Ele disse, eu consigo. E é aquilo eu fico doido quando eu vejo ele falando isso. Então ele é um grande exemplo em toda essa área. Na busca também, meu pai tem uns propósitos com Deus diferentes e várias vezes na minha caminhada eu já tive algumas fraquezas, algumas dificuldades. Eu lembro que no setor Mandu, uma das congregações que nós passamos, eu tive uma dificuldade comigo mesmo na época do ministério. E meu pai, ele juntou comigo e ele falou assim, nós vamos tirar toda sexta-feira. E toda sexta-feira nós vamos passar a sexta-feira inteira na igreja orando durante a madrugada. Nós tiramos aquele processo e para mim foi algo muito edificante e de crescimento muito, muito espiritual para minha vida, que a gente passava a madrugada inteira orando dentro da igreja, só nós dois, portão da igreja fechada, mas foi um momento que nós vivemos grandes coisas com Deus naquele processo. Vou revelar algo pro senhor aqui, pastor. Assim, uma vez eu fui ministrar, acho que em Lusiânia, acho que foi até num evento de jovens. Aí ele foi e mandou uma mensagem bem assim, rapaz, queria ser amigo de Vai vocês. contar isso, não? Queria ser amigo de vocês, porque vocês carregam, assim, algo muito diferente. Queria ser a próxima, assim, de vocês. Aí o Cauã, como sempre, né? Baiano, gente, mais Baiana. complicado. Ele disse assim, basta, eu não gosto desse cara. Você acha demais. Esse cara se acha demais. Só porque é filho do pastor Marcos Silva, esse cara se acha demais. Aí eu falei bem assim, calma, a gente tem que ser amigo do cara. O que tem? Aí eu falei bem assim, mano, pode vir. Pode ser amigo da gente. E hoje a gente faz que quase 4 anos Ou mais, né? ou mais que a gente tá, né, Se tornou uma irmandade. nessa Se amizade. tornaram Pedro, Tiago No barquinho. e E de lá pra cá, é um pouco difícil a gente até se reunir, assim. É um pouco difícil de se reunir, Mas não ficou uma semana sem se falar. mas não fica. A gente tem um tempinho, tipo assim, a gente sempre tem que marcar do nada. Porque não dá. Silas é pai, Calma tá casado também, eu casei, o senhor também é casado. Mas é muito maravilhoso estar aqui com vocês, compartilhando isso. Isso é um momento de comunhão, de Verdade. palavra, poder e de propósito. propósito. Aproveitando, falando disso, já de 3 amigos, a gente, não só os 3, os 4 que são pregadores pentecostais. A gente é pentecostal, gosta do movimento, gosta do reteté, do avivamento, assim podemos dizer. Só que o que mais que a gente gosta é da palavra. E a gente vê que o ministério do pastor Marcos é um ministério marcado por milagres. Se a gente for deixar ele contar, que ele vai contar várias experiências, ele pregando, e cadeirante levantando, pessoas soltando a muleta, andando e tal. Só que o pastor Marcos não é aquele que bota a mão. Ele tá pregando a palavra e Deus tá curando. Pro Senhor, qual é a dificuldade de hoje? De ver algumas pessoas tentar fazer algo pra, como é que eu posso dizer, maquiar algo e ter mais movimento do que a própria palavra em si, em alguns movimentos que a gente vai hoje. Eu acho que a expressão está aí da sua pergunta, a palavra movimento, né? Uhum. E aí, assim, a gente entende que
O movimento, ele é passageiro, geralmente ele tem data de validade, né? É só um movimento, o que difere de um avivamento. Porque no caso de um avivamento, ele é produzido, sempre será produzido pelo poder da palavra. São os princípios básicos, né, que regem um avivamento, que é palavra, oração, e isso libera a unção. Então, a centralidade da palavra vai gerar a vida que o ministério precisa. Então, se nós queremos realmente um avivamento e não só mais um movimento, a gente entende isso. Então, nós precisamos centrar na palavra. Desde o princípio que eu tenho essa preocupação, continuo tendo ela até hoje, porque eu entendo assim, que a vida que quem ouve precisa está na palavra. Então, se ele precisa de uma cura, a palavra vai realizar. Se ele precisa de vida, a palavra vai dar. Se ele precisa de pureza, a palavra vai produzir. Se ele precisa de libertação, a palavra vai quebrar as algemas, vai conseguir fazer ver uma nova dimensão e acessar. Então, eu vejo que nós precisamos voltar a estar centrado na palavra. Não é à toa que Abacuque 3 fala: ouvi, Senhor, a tua A palavra tua palavra. e temi. Aí vem o aviva, Senhor, a tua obra. Isso. Mas antes de vir o aviva, Senhor, a tua obra, vem a palavra. Vem a palavra. Ou seja, só existe avivamento se tiver palavra. É produzido, né, pelo poder da palavra. Nosso Instagram, você que não segue, corre lá, segue a gente pelo Instagram, podcast Papo de Unção, _ OFC, de oficial. A gente abriu uma caixinha de perguntas, e algumas pessoas fizeram algumas perguntas lá, e eu vou fazer uma pro senhor aqui, encaminhando a gente vai fazendo algumas. Tem uma aqui, que é muito boa. Como a juventude de hoje pode manter a vida espiritual ativa com tanta distração digital? Boa pergunta. Excelente. Excelente. Nós precisamos. Eu vejo hoje assim, a nova geração é uma geração que tem as maiores possibilidades que já se pôde estar à disposição de uma geração. Essa geração tem todos os recursos à sua disposição. Mas nós precisamos inculcar nessa geração a realidade da disciplina. Assim, porque como o nível de distração é muito grande, só a disciplina nos faz vencer essa distração. Então, hoje nós temos na vida cotidiana, assim, a vida conjugal, familiar, a vida profissional, as pessoas estão perdendo qualidade por causa das distrações que é presente. E só a disciplina nos fará extrair o melhor dos recursos que estão à nossa disposição. Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Agora, apertado é o caminho e estreita é a porta que conduz à vida. E o detalhe, e poucos são os que entram por ela. Então, Jesus está falando de disciplina. Ele está dizendo assim, a disciplina vai fazer você acessar o que a maioria não está conseguindo por falta dela. Então, o que essa geração precisa? A disciplina certa para viver a plenitude daquilo que Deus tem para essa geração. E o que Deus tem não é pequeno e não é pouco. Ele diz: acontecerá nos últimos dias. Meu Deus. Diz Deus. Então, assim, acontecerá. Quem vai participar? Quem tiver a disciplina certa para acessar tudo que Deus tem preparado para esse tempo e para essa geração. Eu escutei uma frase essa semana, não lembro quem falou. Não é plágio, não lembro quem falou. Mas eu vi uma frase que marcou muito meu coração. A geração de hoje tem muita informação e pouca revelação. Concorda com isso? Concordo, assim, as informações estão acessíveis. E a revelação vem assim, no fato de você organizar essas informações
para conseguir aplicar elas de modo que elas produzam o efeito desejado. É como se antigamente eles tinham uma arma, né? Um gravinote, que ela começa o cano fino e aí a boca alarga, né? E aí o que acontece? Espalha a munição, o tiro abre, né? Uhum. E o que nós estamos precisando hoje é fechar para poder focar o tiro para conseguirmos um propósito específico. Então, a gente precisa pegar toda essa informação e canalizar ela para o propósito desejado. Isso só é possível, a gente volta, através de uma disciplina, uma vida de oração, de comunhão, que faz com que esse texto, que é só informação, salte e vire revelação, e vire iluminação. Amém. Aproveitando a mesma embalo dos nossos seguidores aqui, eu queria fazer uma pergunta que fizeram aqui, que eu achei ela bem interessante. Perguntaram se a ansiedade ela é falta de Deus. E assim, já pergunto ela justamente porque nós vivemos em uma realidade onde as pessoas geralmente gostam de espiritualizar muitas coisas, né? Então a gente tem a dificuldade de saber o que é, o que não é. Então fica a pergunta dos nossos seguidores ao Senhor. Eu acredito que a ansiedade não é falta de Deus, é falta de foco ou propósito. Falta de propósito. Por quê? Porque a ansiedade ela é um estado da alma. A alma humana ela tem essas limitações e o que nos ajuda a vencer isso é o foco, é o propósito. Assim, ó, o salmista se encontra num momento de abatimento, Salmo 42:5, aí ele se volta para si e diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí, olha o foco, ele diz: espera em Deus, pois ainda o verei e o glorificarei na salvação da sua presença. Então, ele está dando um propósito, ele está focando. É aí onde nós conseguimos vencer a ansiedade. Mas não é falta de Deus, é talvez a falta de um foco ou de um propósito. Todo propósito nos faz vencer a ansiedade, ou pelo menos saber administrar ela, saber como conduzir essa situação. Tem uma outra pergunta aqui dos nossos seguidores também. Essa aqui é: o que o Senhor aconselharia para os jovens que querem começar a pregar a palavra? Muito bem. Assim, duas coisas são essenciais, que é mergulho na Escritura. Você é um pregador da palavra, então o seu texto precisa ser a palavra. Então, mergulhar na Escritura, ler, meditar nela. Salmo 1, versículos 1, 2 e 3, né? Bem-aventurado o ser humano que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Aí o versículo 3 diz: como é esse alguém que adquire esse prazer de meditar? É como árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá fruto na estação certa. As folhas não murcham. E tudo quanto ele faz, prospera. Então, um mergulho no texto sagrado. E a segunda coisa é a dependência ao autor da Escritura. A dependência a Deus. E aí é o relacionamento. Sem esse relacionamento, a palavra, por mais que você a conheça, não terá vida. A vida da palavra está na comunhão que nós nutrimos com o Senhor diariamente. Tipo, se torna um vazio, né? Se torna um vazio, o pregador vai lá e prega. Na verdade, não tem o resultado que ele queria. Falta a vida que A ele queria. vida da palavra. Então é por isso que a própria palavra é vida. Mas se o camarada não tiver vida... Aí que entra também já a quesito das pessoas que ministram, né, Pastor Marcos? Elas também teriam uma vida ativa na igreja que elas frequentam, né? E isso é um ponto muito interessante a ser tocado. Polêmica. E Polêmica. certo O que modo, você acha desse polêmica. pessoal que posta 30 dias de agenda
Dia 1º ao dia 30. A dia 30 não tem uma igreja, uma ceia, Um um pastor. culto de ensino, um pastor. Você está no parque, quando a gente vai no parque, por exemplo, se você for no Vale Parque, que é o clube mais próximo que a gente tem aqui, aí tem a área das crianças, né? Uhum. Lá na área das crianças tem um baldão lá, que fica debaixo de tipo uma cachoeira. E aí ele enche, quando ele enche, ele transborda em cima das crianças. Terminou de transbordar, ele volta para a posição. Aí vai enchendo de novo. Uau. Quando completa, derrama, aí volta. Então, o ato de congregar, de você parar, sentar, ouvir alguém, receber a instrução, é o balde sendo cheio. Então, se ele for cheio, ele está pronto para derramar sobre outros. Agora, se ele só derramar e não voltar para a posição de ser cheio, daqui a um pouco isso será algo fictício. Ele só movimenta, mas não vai ter mais água. Já não terá mais água. Então, é necessário estar debaixo de uma mentoria, receber a instrução, parar, ouvir, isso é se alimentar. É a força que todo pregador precisa para poder prosseguir. Eu costumo dizer assim, ó, todos nós temos uma asa. Ela pode ser grande, bonita, olha, que asa! Mas só com uma você não levanta voo. Eu preciso da asa que Deus colocou em você, colocou nele. E aí só sentando, ouvindo, sendo ministrado por alguém, a gente consegue levantar voo. É usar a asa que Deus deu para o outro. Eu tive um pastor que ele sempre olhava pra mim e falava assim, Cauã, eu te chamou pra ser vaso cheio e não lata vazia. Vaso cheio e não lata vazia. Aí um dia eu perguntei pra ele, pastor, mas por que vaso cheio e não lata vazia? Ele falou, porque lata vazia faz muita zoada, mas não tem nada dentro. E eu vejo que a questão da nossa geração hoje é isso. Como você falou do copo que é cheio e não. É muita gente que faz zoada, mas não tem nada mesmo dentro. A gente vai caminhar agora para um quadro que a gente tem aqui. E como hoje é o primeiro episódio, começa hoje esse quadro. Pergunta rápida, resposta rápida. A gente vai fazer algumas perguntas para o senhor e o senhor vai respondendo de acordo com as perguntas. A gente preparou algumas perguntinhas aqui e a gente vai passando para o senhor. Primeira pergunta. Um livro que marcou a sua vida. Espírito Santo, meu companheiro, David Young-Shu ou Young-Shu. Você já ligou. Rapaz. É bom mesmo. É a matéria mais... Inclusive, a Mas- minha melhor mensagem, considero, foi extraída Desse exatamente livro. É assim, ó, a apresentação mais assim, específica, sintetizada, prática que alguém já fez sobre a obra, a doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Um culto inesquecível. 2004, eu estava no Congresso de Jovens na ADEG e o Rapaz. pregador Gilvan Rodrigues. Foi a primeira vez que eu ouvi ele deu Cristo. Foi impactante. Eu tinha vindo num dia de trabalho pesado, serviço braçal, estava muito cansado, mas eu entrei em outra dimensão espiritual. E aquilo, eu disse assim, eu preciso acessar essa dimensão. Um hino que não sai da sua playlist. Sou peregrino aqui. Eu pensei que era eu aqui. Silvan Santos? Silvan Santos, isso. Peregrino. É, Ó, o maranhense veio arretado. eu, sabe assim, eu me considero um peregrino na terra e me considero apenas de passagem aqui, de fato e de verdade. A ponto de ouvir essa música 30 vezes e todas as vezes, se eu estiver atento à música, os meus olhos marejam e eu sinto saudade do céu. Essa eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou lhe perguntar. Se não fosse pastor, o que o senhor seria? Rapaz. Rapaz, Eu pensei em professor de karatê. Eu, até os 18 anos, meu universo foi o universo das artes marciais, né? E assim, eu abri mão desse universo quando o Senhor me chamou. Ele disse para mim assim, ó, filho, deixa tudo que você tem e vem após mim. Então, aqui, eu respirava aquilo, eu tinha, na época a gente fazia inscrições, fazia de revistas mensais, né? Você ia pagando as taxas, elas saíam as edições, chegava no seu endereço, eu tinha
todas elas no mundo das artes marciais. Meu sonho era entrar nesse universo do MMA, né? E o Senhor me chamou. Quando Ele me chamou, eu abri mão de tudo isso, deixei. Na época eu tinha academia em 3 localidades diferentes, estava viajando o Brasil competindo, com o propósito de ir para fora do país, já estavam tentando classificação, na época o Mundial seria no Canadá, mas quando o Senhor me chamou, eu abri mão de tudo isso. Então, se não fosse esse o meu universo, provavelmente eu pertenceria até hoje ao universo das artes marciais. Já deu branco em alguma pregação, pastor? Assim, tipo, o branco, não, assim, tá pregando e, de repente, aquilo fugir da sua mente, não. Mas, assim, já aconteceu de eu pegar o microfone sem ainda saber o que eu ia pregar. E aí, você ficar aguardando, assim, Deus, até o último segundinho aí, pastor Marcos está com a palavra, e você pegar assim, e pensar assim, agora... É Deus. Sei, Pastor Marcos, 2 perguntas que eu passei a semana toda preparando para fazer pro senhor. tem bomba Primeira. aí, hein? Primeira. Com certeza. Todo pregador, eu sei que é um título, acho que uma força de expressão bem ruim de falar para essa palavra que o senhor fala, mas é conhecido como jargão. Cada pregador tem um jargão. O Marco Feliciano tem um Sai da Frente, Satanás. O Gilmar Fiuza tem Vem Comigo no Glória. E assim vai indo. Cada pregador tem o seu jargão. O pastor Marcos Silva tem o dele, que é Consegue falar de cor. o Receba Poder. Que, se a gente for ver quem acompanha o Senhor aos 20 anos até hoje, todo mundo tá lá para ouvir só o Receba Poder do Senhor. Só que da onde surgiu esse Receba Poder? Assim, isso começou a acontecer, eu inicialmente, quando eu ia ministrar o batismo com o Espírito Santo, né? Então, eu começava a orar e entrando nesse universo da oração e falava, receba o poder, ou pregando no ápice, né? Que aquela unção começava a ser liberada e começou desse formato, eu ia ministrando e foi virando uma frase que se tornou a frase do meu ministério, a ponto de em alguns lugares eu pregar. Quando eu descer do púlpito, algumas pessoas estarem me aguardando e disse assim, pastor, não gostei hoje. Eu, o que foi, varão? O que aconteceu? O senhor não disse aquilo. Aquilo que eu recebo poder. Você me assustou desse jeito. E já aconteceu de eu chegar no posto de gasolina e o frentista me conhecer. Quando eu parei o carro, ele já vinha gritando, receba o poder. Aí, mas foi assim, algo que acontece de forma natural. Você vai ministrando a palavra, vai acontecendo, e quando você percebe, aquilo já se tornou uma marca do seu ministério. Foi o que aconteceu. O Marcos Silva e o Receba o Poder. A outra pergunta acho que foi 2011, que o senhor ministrou na Almadeb. Está correto? 2011. 2011. Que hoje é um dos maiores congressos, posso dizer, o maior congresso do Brasil. O maior congresso de jovens do Brasil. Isso. Qual foi a experiência do senhor em ministrar na Almadeb? E esse ano, na Unadeb, que também é um dos maiores congressos de adolescentes do Brasil. A experiência é gloriosa, né? Porque, como você disse, a Almadeb é o maior congresso de jovens hoje do Brasil. E está aqui no Centro-Oeste, né, na nossa região, na nossa Jerusalém. E foi um privilégio para mim muito grande em 2011. Eu ministrei na abertura, na coordenação do pastor Pedro Cardoso. Quando eu ministrei na abertura, eu cheguei em casa no sábado à noite, que era sábado, domingo, segunda, terça, né? Encerrava na terça-noite. Quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo assim, ó, fique na brecha, porque eles vão precisar de você. E aí eu já continuei em oração, fiquei domingo, segunda, na terça pela manhã, o pastor Pedro me ligou e disse, pastor Marcos, eu se encontra em Brasília? Eu, sim, e aguardando a sua ligação. Aí, aguardando a minha ligação? Eu, sim. Aí ele, o pregador da noite não vai poder estar, houve uma dificuldade, e eu queria saber se o senhor tem como me atender. Eu tenho, eu estava aguardando o senhor me ligar. Deus havia falado comigo. Eu tive o privilégio de pregar na abertura e no fechamento. Foi marcante, marcou minha vida.
E esse ano o Senhor me deu o privilégio de ser um dos pregadores da UNADEB, o que novamente está sendo algo marcante e também sendo um divisor de águas. Que É um manhã. tempo novo, Deus tem cumprido algumas de suas promessas e a UNADEB está cooperando com isso. Que manhã. A gloriosa foi aquela. Eu não pude estar lá. Eu não pude estar lá por conta de algumas dificuldades. Eu e minha esposa ficamos até chateados de poder não ir. Sério mesmo. Mas isso não será a última vez que o pastor estará lá, né? Com certeza. Eu profetizo que o Senhor estará na UNADEB. Amém. Eu creio. Profetizo, eu creio. Vamos Eu orar. faço é Eu crer. faço é crer, eu acredito nesse propósito que Deus tem passado. E aqui é um ambiente profético, pastor. Eu creio nisso. Amém. Pastor, um pouquinho de polêmica aqui agora, que tá muito bom, né? Meu Deus. Tá fácil, É né? muito Tem um fácil. assunto que tá rodando no meio evangélico esses dias, que é sobre o batismo nas águas. E muitas igrejas estão dizendo que para ceiar não precisa mais se batizar nas águas. Só que a gente aprendeu em algumas igrejas tradicionais que é necessário batizar nas águas para ceiar. O senhor é um pastor assembleano, um pastor tradicional, e eu queria abordar o senhor e tudo. A gente fala que cada fio de cabelo do senhor é uma palavra, é um versículo da Bíblia. Então, se você vai responder mediante a Bíblia. O que o senhor pode dizer para essas pessoas que andam dizendo por aí que para você ceiar não precisa se batizar nas águas? É, senhor, realmente é uma polêmica que vem acontecendo, ocorrendo, né? Mas Tiago 4,17 diz assim: aquele que sabe o bem que pode fazer e não faz, comete pecado. Então, nós precisamos abordar essa temática assim, ó. Eu posso me batizar, tenho condições de fazê-lo, e não fiz por não querer. É uma decisão minha, eu decidi, eu não quero me batizar. Então, porque geralmente a experiência da salvação, quando ela acontece, a primeira coisa que nós pedimos é o batismo, né? Até pelo fato de representar um novo nascimento. Pelo o simbolismo que tem, e é assim, ó, e é um testemunho público da nossa fé. Mateus 10, Jesus diz assim, se não me falha a memória, Mateus 10, 34, ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. E essa confissão, ela se dá por meio do batismo. O que é o batismo? É uma cerimônia de confissão pública. Você confessar diante dos homens a sua fé em Cristo, na sua obra redentora, no seu sacrifício expiatório. E aí Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Então, o batismo é uma confissão pública de Cristo. Então, o que me impede de confessar publicamente a minha fé em Cristo? Do que eu tenho vergonha? Do que eu estou me excusando? É se o batismo é um testemunho público. E se eu posso fazê-lo e não quero, aí eu estou pecando por omissão. Eu poderia fazer e não estou fazendo. É para a gente pensar por este ano, o que está motivando essa ideia, esse pensamento. Porque se eu tive a experiência da salvação, eu vou querer confessar para todo mundo: eu quero a Deus. E, na verdade, pastor, meu pastor sempre fala que está aumentando o número de evangélicos e poucos salvos. E, na verdade, a gente está vendo essa deficiência na nossa geração. Que está tendo um número muito grande de evangélicos, mas poucos salvos. Tem muita gente que não tem certeza da sua salvação. E isso é uma experiência que o próprio salmista falou em Salmos de número 51, que ele falou: traga de volta a alegria da salvação para dentro de mim. Então a nossa geração tem crescido muito o número de evangélicos, isso é muito bom. Só que tem muito poucos salvos. É o que a gente chama de, que a gente precisa ter cuidado, né, com o inchaço, né? O inchaço. Por exemplo, um corpo que está inchado revela
que esse corpo não está saudável como deveria estar. Então, o inchaço é algo para a gente se preocupar. Você não vai olhar para um corpo que está inchado e pensar assim, cara, está tudo bem. Nós temos que ter cuidado, por exemplo, com o inchaço da igreja. Alguém que vem pela liturgia que chamou a atenção, pela música que é boa, pela As amizades. as amizades, né, assim, ó, é um ambiente, cara, que ambiente legal. Então, a gente sabe que tudo isso promove pessoas vindo a este ambiente. Agora, nós temos que ter o cuidado para que a conversão genuína seja a porta de entrada para esse ambiente. E se houver essa conversão genuína, o texto diz assim, ó, que vai haver produção de frutos dignos daquela decisão. É isso que João diz assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se houve a conversão, houve arrependimento. Se houve arrependimento, o fruto será de acordo com aquele novo padrão de vida. Transformação, né? Vai haver transformação. E aí não será um inchaço apenas. Será um crescimento real. A importância daquela. Acho que é uma temática das mensagens do Senhor que o Senhor fala, que é essa aqui de conhecermos não apenas a noiva, mas conhecermos o noivo. Conhecer o noivo. É Mateus 25. Tem Mateus 25. um livro que eu leio e tem uma frase do livro que eu uso bastante nas minhas mensagens, que é uma frase que para mim marca muito a minha vida, que ela diz assim, que eu não sei se você tem 5, 10, 15 ou 20 anos de caminhada com Deus, mas se em 5, 10 ou 15 anos caminhando com Deus, sua vida nunca mudou em nada, talvez você tenha que rever o Deus a quem você está servindo. Que é onde o nosso Deus chega, tem que haver alguma mudança de caráter, de comportamento, de atitude, de decisões, né? Essa Força. é forte, viu? Porque ele é o Deus Salvador, né? Então, o resultado da salvação ele vai ser apresentado por meio de frutos. Então, tem que dar fruto de acordo com aquilo que está sendo professado. Tem uma pergunta que nossos seguidores fez aqui e tá de acordo com aquilo que a gente está falando aqui. O que o senhor acha sobre igrejas que estão preocupadas por crescimento numérico? E aí? Eu acho que é o caminho que a gente está caminhando aqui, né? Assim, ó, os números fazem parte da vida, todos os aspectos, inclusive da vida espiritual da igreja. Uhum. Se Deus não estivesse preocupado com os números, nós não teríamos, por exemplo, na Bíblia, um livro chamado Números, que é um livro de censo, ou seja, onde Deus conta e enumera o seu povo. Então, Deus está preocupado também com números. É claro que o reino de Deus tem números e tem essência. Então, os números fazem parte. Nós não estamos contra uma estratégia para poder a igreja avançar, crescer, progredir. Mas a nossa preocupação real tem que ser assim, um crescimento produzido, como eu disse anteriormente, por meio da conversão real. Aí a gente chama isso de avivamento. E a conversão real, ela se dá quando a mensagem do evangelho é pregada de forma autêntica. Aí nós teremos um resultado autêntico. Aí nós voltamos para o início da nossa conversa sobre o falso e o verdadeiro. Então nós precisamos conhecer o verdadeiro para discernir o falso. E é o verdadeiro que vai produzir a vida que a igreja precisa. E se a verdadeira mensagem é anunciada, haverá salvações reais, conversões reais e crescimento real. Então nós queremos o pacote completo. Nós queremos crescimento, nós queremos salvação, avivamento. Eu creio nisso. Infelizmente, estamos chegando ao fim, mas o senhor trouxe alguns livros aí. Eu queria que você apresentasse o livro para nós. Eu trouxe Ouvintes. 2 conteúdos da nossa autoria, né? E 2 áreas que a gente também está sempre atuando. E, nesse caso, o primeiro dele fala sobre liderança. Nós temos trabalhado sempre com seminário para líderes, treinando novas lideranças e edificando aquelas lideranças que já são uma realidade. A gente entende que a vida
ministerial, a vida de liderança é uma vida que exige muito. Foi discutido nesse podcast também essa questão do peso que vem sobre os ombros. E aí, pensando nessa temática, o Senhor me deu esse livro, Neemias, Segredos de uma Liderança Dinâmica. Neemias chegou em Jerusalém, os muros estavam em ruínas há 142 anos. Durante esse período de 142 anos, por aqui passaram líderes, governos, ministérios proféticos, sacerdotais, mas a despeito da presença dessas lideranças, os muros continuavam em ruína. Aí um dia chega um cara em Jerusalém, parecendo um turista, com escolta militar, fica 3 dias na cidade, andando, observando, e aí Neemias 6,15 revela que 52 dias depois da chegada, uma obra que estava por ser feita há 142 anos, agora foi concluída e está terminada. Então alguém que faz uma façanha desta tem segredos para nos revelar. E Neemias traz alguns desses segredos. Neemias, os segredos de uma liderança dinâmica. Outra área que nós atuamos ministramos muito na área também de família, e Deus nos deu esse tema que é casamento, cultivando e guardando. Porque tudo que Deus coloca sobre a nossa responsabilidade, nós temos 2 aspectos sobre esta responsabilidade. O primeiro é de cultivar o que Ele entregou em nossa mão. Deus não confia nada a nós para diminuir, minguar, deteriorar. É nossa responsabilidade cultivar para isso crescer, avançar, progredir, prosperar. Segundo, é nossa responsabilidade guardar. Deus não nos entrega nada para a gente perder. Apocalipse 3,11, Jesus disse: eis que cedo venho. Guarde o que você tem para que ninguém roube a tua coroa. Então, casamento é uma dessas coisas que nós devemos cultivar e guardar. Forte. Pastor Marcos, antes da gente deixar nossos agradecimentos finais, a gente tem algumas menções honrosas aqui para falar, alguns apoiadores nossos. Vitor Borges Marketing, que é o rapaz que cuida da nossa identidade visual toda, que fez nossos cartazes, tudo, é com ele. Também a GF Gráfica, daqui do Valparaíso, que fez essas canecas aqui. Mostra a sua lá, Edson. A sua é melhor. A mais feia. Nessa lá, pronto. A do Silas. Essas aqui. É porque a do Edson assustaram ele. Na hora assustou No ele. dia do meu casamento, infelizmente. E também. Não faz isso não. Entendeu? O Cauã que me assustou aqui. E também a esse espaço. Fala o nome aí, rapaz. Área. Eu esqueci o nome. É um pouco. Cowork. Eu não sou bom de inglês, não. Cowork é inglês, esse negócio é muito chique. E também. Agradecendo eles. Inclusive agradecendo eles por todo o apoio, ao Danilo que tá aqui cuidando da gente. É o nosso aí, o Que os filmador. céus continuem abençoando vocês. E a gente não podia deixar também o pastor Marcos sem receber também a nossa homenagem. Não poderia deixar o seu de fora. A do seu não ficou do nível do Edson, mas ficou bom. Que bochecha. A gente até comentou lá no grupo, tá parecendo o Kiko. Rapaz, Deus abençoe vocês. Eu mais de um amigo, a bochecha sobre. Gostei, gente. Muito Pastor obrigado. Marcos, muito obrigado por se fazer presente aqui. Eu sei que a agenda do senhor é muito corrida, mas você separou um tempinho para estar com a gente. E foi um papo muito rico. A gente sabe que não vai ficar nesse episódio, vai ter outras partes, você vai voltar aqui várias vezes, Vai ser um prazer retornar. porque é sempre muito bom sentar para ouvir o senhor. Muito obrigado, viu, pastor Marcos Silva, por ter aceitado nosso convite. Assim, muita honra, muita honra. Pra mim é muita honra ter o senhor aqui conosco, viu? Muito obrigado pela esse pastor que o senhor é, que o senhor tem nos inspirado, tanto no ministério como no pastorado. E eu admiro muito o senhor, admiro muito. E eu vou carregar pro resto da minha vida todos esses ensinamentos que a gente teve aqui hoje no Papo de Unção, esses conselhos pastorais, que é isso que nós precisamos. Muito Se falar obrigado. mais eu viu? choro. É isso que eu vou falar.
É isso aí, pastor Marcos Silva. Meu Agradecendo. Pai. Agradecer ao senhor pela participação aqui essa noite. E fica a nossa gratidão ao senhor, que o senhor preserve o senhor no seu ministério, na sua caminhada. E muito obrigado por participar conosco desse momento tão importante que foi a nossa abertura de programa. Gente, o privilégio foi meu estar aqui nesse dia inicial de abertura. De inauguração. E isso vai ser bênção, vai crescer. Em nome de Jesus. E as proporções serão gigantescas. Deus abençoe Amém. vocês. Minha gratidão, foi um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado. Deixa uma palavra para nossos ouvintes ali, só para abençoar a vida deles. Eu quero deixar para todos os que estão nos acompanhando, Gênesis 39, versículo 3, e eu desejo que esta verdade da vida de José seja a verdade da vida de todos vocês. Porque está escrito, Potifar viu que o Senhor estava com José. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Que esse tema que foi realidade na vida de José possa ser a realidade da sua vida. Eu creio. A presença de Deus com você e tudo que você fizer, que Ele te faça prosperar. Amém. Gente, chegamos ao fim. Que Deus abençoe. Já segue a nossa página. Curta, comenta e compartilha com um amigo seu que precisa ouvir essa palavra. Deus abençoe. Esse é o Papo de Unção. Palavra, poder e propósito.